Oi, turma do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, no capítulo 6, Aspectos da Vida. A vida no corpo apresenta-se sob vários aspectos, que lhe constituem a realidade existencial. Nem sempre, porém, essa realidade significa o legítimo viver, o expressar-se com segurança, o desfrutar plenamente a oportunidade de avançar jubilosamente, sem remorsos que resultam do passado, nem ansiedades que assinalam as ambições do futuro. Uma existência feliz não é necessariamente aquela que se faz breve ou larga, mas sim aquela que se transforma em mensagem de alegria e bem-estar para a própria pessoa, bem como para todos aqueles que a cercam. Cada existência é uma mensagem cujo conteúdo deve ser positivo de forma que dignifique outras, enriquecendo-as de esperança. A doença, os problemas não são aspectos de infelicidade, porém convites do organismo e da vida para dizer que é necessário estar lúcido e consciente. A morte, por isso mesmo, não é um fracasso da vida, mas uma nova admirável experiência. O ser amadurecido psicologicamente sabe discernir quais valores que são autênticos para a sua realização, E aqueles que apresentam como indumentária transitória para o elenco dos movimentos existenciais. Dessa forma, cada fase da existência orgânica se apresenta com características que tipificam o processo de desenvolvimento das estruturas da personalidade e da individualidade, facultando o armazenar de experiências que podem ser aplicadas na construção da vida ideal, na qual os fatores de perturbação não encontram campo para atuar e deteriorar os aspectos saudáveis que formam o conjunto do indivíduo realizado. É lento o desenvolvimento do ser em cada aspecto, passando de uma para outra fase, sem marcas inquietadoras de incompletude, de maneira que no próximo estágio se viva com as manifestações do anterior daquele que já deverá estar ultrapassado e consolidado nos alicerces da individualidade. Cada indivíduo, porém, alcança o patamar do amadurecimento por meio das experiências diversas. Uns conseguem crescer sob o estímulo dos ideais e das aspirações que acalentam interiormente, outros o fazem sob a inspiração da beleza, a exteriorizar-se nas artes, na literatura, na cultura em geral. Muitos são atraídos pela tecnologia, os diferentes recursos das modernas conquistas, inúmeros são conduzidos pelo amor, pela necessidade da fraternidade que cultivam, como acendrado carinho. A grande multidão, no entanto, é empurrada pelo sofrimento. Última alternativa para o desenvolvimento dos recursos internos que lhe dormitam no imo. Ninguém há, no entanto, que se impeça o desenvolvimento do ser superior, esmagado momentaneamente pelos perigosos adversários de si mesmo, que são o primarismo, a ignorância, o egoísmo e todo o seu séquito de hediondez. O ser humano segue uma fatalidade grandiosa, a autorrealização total, sob a atração do pensamento divino que a tudo invade e domina. A sua origem transcendental leva-o de volta, ineludivelmente, à sua causalidade superior. Todavia, enquanto não se dá conta dessa obstinada destinação, transita em círculo de estreito âmbito emocional, sem que a força de atração da vida lhe produza qualquer influência. Assim, considerando, são todos valiosos os diferentes aspectos da vida, durante a existência física, que devem ser experimentados de forma total. Então, vamos lá. As experiências que a gente tem durante a vida encarnada, todas as experiências, elas são úteis para a nossa evolução, né? Então, tem aqueles, eu vou voltar a ler aqui que eu achei bem interessante, ó. Tem aqueles, cada indivíduo, porém, alcança o patamar do amadurecimento por meio de experiências diversas. Uns conseguem crescer sob o estímulo dos ideais e das aspirações, que acalentam interiormente. Então, alguns têm inspirações, têm ideais, e isso faz com que o ser tenha motivação para se desenvolver, né? Outros fazem sob a inspiração da beleza, a exteriorizar-se
nas artes, na literatura, na cultura em geral. Então, tem outros que são mais mão na obra, né? Vem para embelezar o mundo, como eu costumo dizer. Então, tem pessoas que eu conheço que são pessoas assim. As pessoas de ideais, eu considero que sejam aquelas assim que abrem ONGs, que procuram ajudar o seu semelhante, né, que procuram fazer coisas que beneficiem a sociedade onde eles vivem, né, que tem aquelas ideias de transformação do seu meio, seja meio de natureza, seja do meio social, econômico, mas que ele vem com ideias para realmente dar uma elevada nas pessoas. Esses que são pela beleza, eu considero que são aqueles assim, arquiteto, que são os engenheiros, que são aqueles que estão ligados aos artesanatos, às artes plásticas, sabe? Eu tenho um amigo que ele faz arte com metal. Gente, onde ele coloca a mão, vira ouro, né? Tudo que ele faz fica lindo. Então, não que o homem vai substituir a natureza, e eu nem posso comparar o homem com Deus, mas as suas criações são criações assim, sem exagero nenhum. São criações que ele pega resto de lixo, metal, que eu falo assim, porca, parafuso, placas, né? Resto de carro, resto de mesa, de cadeira, tudo que tem metal, tudo que for resto é lixo. Ele transforma em luxo, ele transforma em obras de arte que embelezam. Algumas têm utilidade, as pessoas utilizam como cadeira, ele renova, né? Então, vira cadeira de novo, vira mesa novamente. Então, assim, ele tem uma criatividade muito grande. Então, eu acredito que essas pessoas que embelezam são pessoas que têm criatividade. Eu tenho uma amiga agora que ela faz crochê. Se vocês vissem a obra que ela faz, o nome dela é Nelma. O do metal é o Lúcio Bittencourt. A Nelma, ela é do Paraná. O Lúcio é aqui de Mogi, de São Paulo. E a Nelma, ela faz tapetes assim que são incríveis. Ela não faz, ela pode fazer até aqueles que é porta-copo, pequenininho, como ela pode fazer tapete gigante, 3 metros, sei lá. E são coisas assim que coloca num determinado local e dá aquele destaque. Então são pessoas que destacam os lugares onde a gente anda, que embeleza, que deixa a vida da gente mais prática, mais bonita, mais decorada, mais feliz, com a sua criatividade, né? E com isso eles se desenvolvem a sua capacidade espiritual dentro das artes, dentro da sua criatividade, né? Outros vão se desenvolver pela tecnologia e os recursos modernos que nós temos hoje, né? Então, tem muita gente hoje ligados à questão da internet, à questão dos meios tecnológicos que ajudam tanto nessa parte de comunicação como na parte científica, que vai avançar algumas práticas, inclusive na ciência, para cura, para tratamentos. Então, essas pessoas são super inteligentes, mas elas precisam, junto com a inteligência, ter uma utilidade dessa inteligência. Então, eu creio que uma coisa puxa a outra. Quando ela encontra a utilidade de fato ao outro que vai se servir da sua criação, ela está avançando na capacidade evolutiva e espiritual dela e está ajudando outros a evoluir também, né? Um médico que se utiliza de uma prática de um cientista, é um levando o outro, que vai ajudar uma outra, uma terceira pessoa que está precisando daquele exame, que está precisando daquele tratamento. Então, é necessário esses desenvolvimentos na Terra para desenvolver o nosso lado espiritual. Por isso que a Terra é rica no que se diz escola, porque nós temos todas as disciplinas, como nós teríamos numa escola regular, história, geografia, português, matemática, na Terra nós temos todas essas disciplinas. E nós vamos para aquele campo que a gente se dá melhor, nele se desenvolvendo e partindo dele desenvolvendo outros. Eu fui para a área humana, me tornei professora. Me tornei professora para que eu aprendesse, para que eu pudesse ensinar. Quantas crianças não passaram por mim? Quantas crianças formadas através de mim não estão hoje aí propagando parte do que aprenderam comigo? Então, enquanto eu estava com elas, eu não estava totalmente, né, não sou perfeita, não sabia tudo. Então, quanto eu fui aprendendo com elas também, nessa troca, né?
e um ajudando o outro de mãozinha dada, querendo ou não, às vezes brigando, ralhando, né, tendo nossas diferenças, mas ainda assim, né, como aquela história dos porcos espinhos, né, que veio a época da geleira, né, da época da, é geleira que fala? Bom, a época gelada, né, e quando chegou essa época gelada, os porcos que tinham espinhos falaram, e agora nós vamos morrer, né, porque como é que a gente vai se esquentar? Aí mesmo se ferindo, um agarrou no outro, né, cutucando com os espinhos, mas só assim eles conseguiram sobreviver àquele período do gelo, porque o calor que um tinha passava para o outro. Então, dentro desse processo de aprender aqui na Terra, nós também estamos ensinando. Algumas vezes nós fazemos isso machucando os outros e sendo machucados, faz parte do nosso processo, né? E aí ele coloca aqui outros aproveitam, né, inúmeros, conduzidos pelo amor, pela necessidade da fraternidade, que cultivam com acendrado carinho. Então, muitos que praticam esse desenvolvimento espiritual através do amor é dentro da sua família, com as pessoas que você ama, é com seus amigos que você tem as suas afinidades, dentro da sua religiosidade, como você tem o seu contato com Deus, com Jesus. Então, esse amor que nós já possuímos, ele só tende a se desenvolver ainda mais e isso se espelha àqueles que estão perto de nós, né? Você acaba querendo ou não transpondo esse ensinamento, esse sentimento àqueles que estão em sua volta. Então, muitos e muitos estão por esse caminho. Tanto é que a nossa terrinha aqui está se tornando um planeta de regeneração. Tamanha grande quantidade de espíritos que estão desenvolvendo o amor. Não, logo, logo não vai caber mais dor aqui. E logo, logo eu espero mesmo, né? Só que nós ainda temos inúmeros, né? Cadê? Grande multidão, no entanto, é empurrada pelo sofrimento. Última alternativa para o desenvolvimento dos recursos internos que lhe dormitam no imo. Então, a espiritualidade agora vem dando sempre aquela comunicação, está sendo maçante essas comunicações do campo espiritual, trazendo a notícia para a gente o seguinte: quem quiser ficar no planeta Terra, aproveite essa última chance, ou seja, aqueles que ainda estão enraizados com traumas, com mágoas, com falta de perdão, com maldade, né, que ainda tem aquela questão do egoísmo e do orgulho muito aflorado no seu íntimo, se não aproveitar essa última chance, última chance é agora, porque nós estamos chegando aí dentro do período que Chico diz, né, que é o máximo, a nossa, até 2054, 57, é o máximo de encarnações compulsórias ou aquelas de espíritos ainda menos elevados. Depois de 57 já não virão mais espíritos assim. Então, quando se fala a data limite seria 54, 57, não é que o planeta vai sair de prova e expiação em 54, 57 já vai se tornar regeneração. Nós já estamos nos tornando regeneração. Já estamos evoluindo. Aparentemente não. A gente olha lá fora, que nem vocês devem ter ouvido agora, um carro passando na rua com um escapamento aberto, fazendo um tremendo barulho, perturbando vizinhança. O barulho dele podia ser contido através de um filtro no escapamento dele. Enfim, pessoas assim ainda vão ter que voltar, mas provavelmente ela não vai ser aqui. A última chance é essa, não está aprendendo? Então, lamento, filho. Então, você vai para um outro planeta que condiz com o seu escapamento aberto, né? Agora, aquilo, em breve, não vai ter mais isso. Nós estamos fazendo essa transição, nós estamos passando para isso. E esse tipo de ser que incomoda o outro, que fere o outro, que gosta de bagunça, que gosta de promiscuidade, drogadição, vício, esses espíritos mais endurecidos, ou dá um clique neles, eles, opa, despertei, ou então eles, quando passarem dessa última encarnação que eles estão tendo a chance aí, eles vão para uma próxima encarnação em outro planeta mais primitivo. Eles continuarão com a bagagem que possuem, eles não regridem, né? E eu falo eles, mas eu posso estar no meio dessa leva, né? Nós, que eu também não sou nenhum ser supremo. Muito pelo contrário, estou cheia de defeito e cheia de falha e provavelmente eu não vou ficar por aqui. Quanto mais eu estudo, mais em pânico eu entro. Dizem que quando a gente estuda, ou a gente fica leve e feliz, porque a gente está dando conta do recado, ou a gente fica preocupado. Eu estou preocupada, né?
Tenho muito defeito ainda para colocar em ordem. O despertar faz com que a gente entenda que nós não somos ainda aquilo que deveríamos ser, né? Que a gente teve capacidade, mas foi preguiçoso. Então, vai na benevolência, da misericórdia de Deus para ver o que Ele quer de mim. Mas, na real, as pessoas que causam prejuízo, eu vejo assim, as pessoas que causam prejuízo porque querem causar, porque têm a felicidade de ver o outro infeliz, esse sim, realmente não tem conversa. Se tiver encarnado, é a última encarnação, não volta mais aqui. Se tiver para reencarnar, é só até 2057 no máximo, que é a data limite. Aí depois já era. Depois de 2057, os que estarão chegando já são os espíritos mais evoluídos mesmo, e não tem mais aqueles que são empurrados para o seu desenvolvimento. Esses vão para outro planeta, não para cá. Aqui já estão chegando, e não é de hoje, espíritos mais elevados. Às vezes eu vejo algum videozinho assim, né, pela internet, onde fala assim, estão chegando espíritos elevados para nos socorrer. Gente, todo dia chega espírito elevado. Só que eles não são em grande quantidade, porque o planeta não é de elevação. Então veio os missionários, já veio Jesus, Francisco de Assis e tantos outros. Já passaram por aqui, deixaram sua mensagem e voltam para o plano espiritual, que eles não têm que ficar aqui a vida inteira, eles são espírito superior, é só missionário, vem, faz o que tem que fazer e tchau, né? Às vezes um missionário não é um espírito de tão elevada hierarquia, às vezes um missionário é aquele que já compreendeu que, por exemplo, se ele vier numa família onde a família é muito dura, não tem amor, não tem apego à vida, aí ele vai lá e aparece na família, cria vínculo com a família enquanto ele é criança, enquanto ele brinca com todo mundo tá feliz porque tem um filho, porque esse filho é tudo na vida. Esse filho fica doente e desencarna. A família aprendeu a amar, aprendeu a sentir falta de alguém, aprendeu a valorizar a vida, né? A valorizar inclusive o sofrimento do próximo, a ser mais empático. Então, alguns seres não vêm para ficar aqui passando ensinamento que tipo Jesus, tipo Francisco de Assis, vivenciando. Não, alguns vêm, passam um tempinho, faz o que tem que fazer naquela família e tchau. Vou ficar aqui fazendo o quê? Eu só vim aqui ensinar vocês a amar. Já aprenderam? Então tchau, eu tenho mais o que fazer, né? E a gente não compreende alguns desígnios, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, cadê a justiça de Deus, né? Não deixar uma criança tão nova morrer. Gente, Deus sabe de tudo, né? E a gente precisa acreditar nisso. Então, as nossas passagens por aqui, todas são em forma de aprendizado. Nenhuma dessas passagens, nada daquilo que a gente aprende, nada daquilo que a gente faz é ao acaso. É pura necessidade do nosso espírito ou do nosso meio, que precisa de nós para se desenvolver. Então, nós temos responsabilidades aqui. E muita gente tá aqui a passeio. Na hora que se der conta de que, Patrícia, mas não pode passear? Né? Alguém vai fazer essa pergunta. Pode. Não pode dormir? Não pode descansar? Pode. Não pode comer? Pode. Tudo pode, gente. Tudo pode. Na quantidade certa, sem exagero. Tudo eu posso. Mas nem tudo me convém. Cuidado com isso. Nem tudo me convém. Tem coisas que nós estamos aqui para fazer. E a gente faz corpo mole porque a gente fica dando desculpa. De repente você veio para ser um palestrante, para ser um professor, para ser um bombeiro. Você veio para salvar vidas de alguma forma. Aí você prefere vender laranja na feira. Você está cumprindo o teu papel? Não, né? Então depois não reclama. Se você vier numa outra encarnação com sofrimento. Porque você tinha uma obrigação e você não marcou com ela. Então fiquem atentos. O que Deus espera de você? Procure conversar com Deus. Senhor, eu estou fazendo de acordo com a sua vontade? É isso. Quando a gente fala da vontade de Deus, não é de agir. Porque agir é o nosso livre-arbítrio. Mas sim o que Ele espera de como a gente deve agir, né? Então ele espera que eu seja professora, eu tenho que agir como professora, não posso vender laranja. Não é isso que ele quer de mim, ele não me mandou para isso. Agora, se for para vender laranja e dar uma de psicóloga na feira, talvez eu esteja fazendo mais ou menos o papel que ele queria. É isso, né? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer fugir tanto da responsabilidade quando a gente está encarnado, que aí lá na frente a gente cruza com a cobrança. E a cobrança, às vezes, para nós ela é pesada, mas é de acordo com a nossa fuga. É de acordo com aquilo que nós deixamos de fazer ou fizemos tudo errado. É uma correção, por isso que dói. Correções dói. Dói quando você faz uma arte e a sua mãe te coloca de castigo. Senta lá e vai pensar sobre o que você fez. Hoje você não joga videogame, hoje você não vai assistir televisão. Dói. Toda
correção dói. Falar que não é mentira. Ah, não, minha mãe me corrigia, sorrindo, brincando comigo e eu me divertia. Não. Quando eu vi aluno meu na direção de uma escola, sentado, pegando uma cadeirinha igual essa daqui, ficar girando a cadeirinha, eu passava pela direção e falava pro moleque, o que você tá fazendo aí? Você passou mal? Não, eu tava aprontando na sala, a professora me colocou pra fora e me mandou pra direção. Ah, te mandou pra direção? E você tá aí brincando na cadeira? Ah, melhor, né, tia? E dava risada, naquela imaturidade toda. É melhor, né? Tá melhor aqui do que dentro da sua sala? Pois você vai voltar pra sua sala, a sua pior, o seu pior castigo é ficar na sala de aula quieto assistindo aula. Volta pra lá. Aluno meu era a coisa mais rara do mundo. Pergunta pra qualquer diretor que foi meu. Quantos alunos eu mandei pra direção? Porque eu sabia que o pior castigo do aluno que não queria estudar era estudar. Então você vai ficar aqui e vai estudar, ô infeliz. Você não vai ficar lá fora rodando cadeirinha, brincando, não. Então é isso, Deus nos coloca nas situações mais adversas possíveis para a gente aprender. E se não aprender pelo amor, vai aprender pela dor. E não é castigo, não, é consequência.